A apresentação. Está melhor agora? Sim, tá Ok, ótimo. é jóia. Então, o nosso tema hoje é bullying. É um tema extremamente relevante, assim como os outros ligados à saúde mental. O bullying é responsável por muito adoecimento mental de nossas crianças. E esse adoecimento mental não se circunscreve ao período da infância. Muitas vezes segue desenvolvimento adentro até a idade adulta. Muitos adultos hoje são doentes em termos de ansiedade, depressão, algum tipo de automutilação, principalmente quando ainda se é adolescente, transtornos de personalidade, mas, sobretudo, ansiedade. O bullying cria uma situação de trauma, por isso o trauma vai se estendendo, se não tratado, até se transformar num medo crônico, numa perspectiva crônica de se estar ameaçado. Bom, antes de entrarmos propriamente no tema, é importante que se diga que esse seminário é promovido pela Broward County Public Schools e a Nova University é a agência facilitadora do processo, o PERC, que é uma agência de aconselhamento comunitário, psiquiatria, enfim, é a agência que me chamou, me convidou e abriu a oportunidade para que eu, representando o PERC, que é essa agência em Pompano Beach, então essas instituições reunidas, e você pode ver aí cada uma delas, essas instituições que estão promovendo esse workshop. Infelizmente, a Josi e eu temos falado a respeito, a comunidade brasileira não tem dado uma resposta positiva, né? E isso que é disponibilizado um esforço tremendo das organizações envolvidas para que isso chegue à comunidade brasileira sem nenhum tipo de custo. Mas, enfim, em nome de nossa comunidade, nós que estamos aqui, estendemos a nossa palavra de gratidão a essas organizações. É muito importante que se diga que tudo aqui tem uma perspectiva pedagógica. Isso aqui não é terapia individual, não é terapia de grupo, isso aqui é psicoeducação, são informações que nós trazemos como ferramentas que os pais podem utilizar para ajudar seus filhos no enfrentamento de um problema tão importante do ponto de vista de saúde mental. A discussão a que nós travamos aqui, portanto, não deve ser interpretado como terapia de grupo ou intervenção terapêutica para os pais. Psicoeducação, educação, informações, e por isso já é de bom tamanho, no sentido de instrumentalizar os pais a fim de que possam trazer conteúdos para a relação com os filhos que os ajudem no enfrentamento dessa ameaça. Por isso, se você tem uma questão ligada à terapia individual ou de grupo, uma questão ligada a tratamento psiquiátrico, o PERC, você tem aí embaixo o telefone, pode entrar em contato e eles têm toda uma rede de serviços. Está aí o website para que as suas necessidades sejam atendidas. Quais são os objetivos do workshop de hoje? Primeiro, explicar o que é bullying, ter uma ideia mais clara do que é bullying, né? Segundo, explicar como isso pode e de fato afeta as nossas crianças. Três, explicar como os pais podem apoiar seus contra o bullying. Então, esses são os três objetivos. Eu espero que, ao final, nós saiamos sabendo um pouco mais sobre o bullying, como afeta as pessoas e como nós, pais, podemos apoiar melhor os nossos filhos contra essa ameaça. Então, vamos começar pensando um bocadinho, e aí vocês podem abrir seus microfones para a gente quebrar um pouquinho o gelo. Qual é o seu feriado favorito e por quê, Cláudia?
Aqui, para mim, é o Natal, porque é o único feriado que eu tenho. E eu acho que o significado dele, para mim, é só um feriado para eu descansar e estar com a minha filha, porque minha família está toda no Brasil. E Ah, agora, né, com a minha igreja, eu vou e participo na minha igreja. É, não, o nascimento são realmente os significados que a gente ah, traz. Mas eu falo que é o Natal, que é o único feriado que eu tenho. qual é o seu prato favorito no Natal? No Natal, Hum. ah, meu prato favorito, oh meu Deus, eu quase nunca reúno e faço nada especial, mas eu gosto bem de um porco, um Ah, porquinho assado, um é, pernil, yeah. eles chamam pururuca. É pururuca que chama. Pururuca, sim, é. Ah, Pelo menos os mineiros são pururuca. aquilo é bom demais, aquilo é bom demais. É verdade. Bom, essa pergunta final aqui, como você gostaria de passar a passagem de ano? Eu acho que é até óbvio, né? Em família e principalmente a família que está lá no Brasil, É verdade. todo mundo junto, não é? Esse ano bem que eu queria muito, Aham. mas tudo bem. Eu tive o privilégio de passar o ano passado, a primeira vez em 20 anos que eu estou aqui, que eu passei Natal e Ano Novo lá com a família, não Eu é? fiz isso em 2000 e nós estamos em 2021, em 2017. Depois Uhum. de 14 anos eu fui e passei em família, Olha, mas eu não tive como voltar essa, ainda. essa realmente é complicado, é difícil. É, E, mas e essa passagem me marcou não só porque fazia 20 anos que eu não passava Natal e Ano Novo com a família, mas foi uma despedida. Meu irmão, de 48 anos, em maio deste ano, morreu de Covid. oh my God. É, É, é muito triste. Sinto foi, muito. foi uma despedida. Obrigado. E você, Josi, qual é o seu feriado favorito? Eu gosto muito do Natal também, porque é a celebração do nascimento de Cristo, né? Hum. E prato favorito, olha, eu tenho mudado os meus hábitos alimentares e tá difícil assim. Eu tenho comido no momento mais fruta, verduras, essas coisas. Então, talvez uma boa salada cheia de frutas e verduras e uns nuts, alguma coisa assim, é. Legal. E também gosto muito do Thanksgiving, né? Porque eu acho que é um momento de agradecimento, de Verdade. agradecer a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Uhum. Verdade. Exato. Então, são os dois feriados e a Páscoa também, né? Onde a gente celebra a ressurreição de Cristo, também é bem significativa, né? Exato. Exato. Eu também Como vou com você. Perdão, desculpa, eu achei que você havia terminado. Fala. não, eu ia falar da passagem de ano. Uhum. Também gostaria de estar com a família, mas no momento, devido a essa pandemia e tudo tão mais difícil para a gente, né? É Eu verdade. acho que vou passar em casa mesmo. Pois é. Eu estava dizendo, eu também acompanho vocês em relação ao Natal, Páscoa, Thanksgiving, eu gosto desses três feriados. E eu não tenho um prato, assim, um prato favorito. O meu prato favorito é aquele que eu estou com vontade de comer agora. Para ser bem honesto, meu prato favorito, qualquer hora, seja Natal, seja Ano Novo, é o meu feijãozinho com arroz, um bife e uma folha de alface. Isso para mim não tem preço, não tem preço. Enfim, vamos então ao nosso tema. O que é o bullying? Né? Qual é a ideia que você tem de bullying, Cláudia? Ah, é Josias, né? É Josias? Me perdoa. Isso, Josias. Ok. É, eu acho que eu hoje entendo que eu sofri muito bullying, né, na infância.
mas a gente tirava, né, isso de letra. Eu Hum, acho que é uma forma muito agressiva uhum. de tratamento, né? Principalmente com as crianças. Eu acho que para mim se resume nisso, realmente é uma agressão Sem dúvida. a isso. Dá licença, filha, please. É. Acho que uma coisa que caracteriza o bullying é essa relação que a gente chama de relação assimétrica. É sempre um mais poderoso oprimindo o mais frágil, ou Sim, pelo menos o mais frágil se percebe impotente diante do outro ou dos outros. Então, é uma sensação de sufocamento, é uma sensação de incompetência, é uma sensação de completa vulnerabilidade. Eu acho que essa palavra vulnerabilidade caracteriza muito bem o bullying. E outra coisa é o caráter intencional, não é? A pessoa que faz o bullying não faz isso inocentemente, faz sabendo que de alguma forma está mexendo numa ferida, entende? Então, o bullying é algo muito comum, mas igualmente pernicioso, detestável e traumatizante. É uma conduta que costuma se repetir. Aquele que faz bullying não faz bullying uma vez ou outra, né? Faz disso uma espécie de dinâmica repetitiva, constante. Por quê? Porque, infelizmente, causar no outro um sentimento de inferioridade ou medo ou pânico pode gerar algum tipo de prazer, né? O prazer de se considerar por cima, o prazer de diminuir, o prazer de ver o outro sufocado. Então, é esse desequilíbrio de poder que, de fato, caracteriza o bullying. A pessoa dominante intimida o impotente. E uma criança sem força e se percebe incompetente para sair daquela situação. E isso pode gerar problemas muito sérios, inclusive, né, algumas fatalidades, né? Crianças que não suportam o peso da repetição constante do bullying e acabam tirando a própria vida. Enfim, quem está sendo intimidado? São crianças de todas as idades. O bullying acontece desde os anos mais longínquos da escola até o college, né? Principalmente ali no final da primeira infância, início da adolescência, high school, essas são fases cruciais, né? A ação pode ser realizada por uma pessoa, por várias pessoas. Um grupo pode oprimir uma criança, né? E essa criança muitas vezes chega com sinais em casa de tristeza, de empobrecimento da competência na escola, da produção na escola, né? Há sempre essa perspectiva do agressor e da vítima, né? A vítima do bullying não traz para si esse rótulo de vítima, mas é a perspectiva de vítima que a pessoa assume, porque o outro é um predador, o outro é um agressor. E como eu já disse logo no início, é uma ação repetitiva, é uma ação constante. Não dá tempo para sarar, não dá tempo para elaborar a abertura da ferida, é como se fosse uma veia aberta, é um sangramento constante. Daí o trauma cronificado que se estende por muito tempo e, portanto, mesmo depois da mudança de geografia, o adolescente, a criança, o jovem leva isso para a fase adulta. E muitas vezes o adulto de hoje é a criança que ficou ferida no processo de desenvolvimento. Bom, alguma informação mais ligada à estatística. 1 em cada 5 alunos relata ter sofrido bullying. Isso quando relata, porque muitos sofrem ah, calados, muitos não dizem nem em casa o que estão sofrendo.
não dizem na escola, e muitas vezes, quando dizem na escola, recebem a ignorância como resposta, o silêncio como resposta. Uma percentagem maior de alunos do sexo masculino do que o do feminino relatou ter sofrido bullying físico. É uma característica importante. O bullying é mais prevalente em meninos e, sobretudo, ligado a situações físicas, né? Em que uma criança mais frágil recebe agressões físicas de um grupo mais empoderado na escola ou em outra qualquer instituição. As crianças têm 5 vezes mais probabilidade de sofrer bullying na escola do que online. Então, o bullying acontece prevalentemente na escola. Acontece online também, mas online existe mais controle por parte da vítima, vamos chamar de vítima a quem sofre o bullying nesse contexto. Então, a pessoa pode bloquear o agressor, a pessoa pode sair temporariamente da mídia social, a pessoa pode mudar daquela mídia para outra mídia social, enfim. Mas na escola não há como controlar. Na escola, e aí você pode perceber a ansiedade que invade a criança que tem que ir para a escola todos os dias. Eu já escutei relatos no consultório de adultos que relatam que, quando crianças, toda vez que acordava e que tinha de ir para a escola, já tinha diarreia. Não é? Porque já antecipava o sofrimento que iria experimentar na escola. E aí vocês podem perceber como o rendimento escolar vai lá para o chão, não é? Como a alegria de viver vai lá para o chão. Então, isso, de maneira cronificada, vai criando o adolescente, o jovem e o adulto marcado pelo trauma. E os tentáculos desse trauma são geralmente ansiedade, que é mais prevalente, como resultante do bullying, estresse pós-traumático ocorre muito, depressão e algumas situações ligadas a transtornos de personalidade. Apenas 20 a 25% das crianças e jovens vítimas de bullying contam a um adulto. Aí, quer dizer, um em cada quatro crianças e jovens vítimas de bullying expõem, né? Contam a um adulto que estão sofrendo. Vocês imaginam quantos de nossos filhos, vou chamar assim, essas crianças, quantos de nossos filhos estão sofrendo em silêncio? Em silêncio. Por que razão? Porque quase sempre em casa eles não têm esse espaço de vomitação, eu vou dizer assim. Não é porque os pais sejam ruins ou fechados, é porque, em geral, a escola não é objeto de conversas dentro de casa. Então, o que está na escola fica na escola. Dentro de casa, muitas vezes, só vem a cobrança no boletim para ver as notas, né? Mas não o acompanhamento sem que seja cobrança, o acompanhamento funcional da caminhada dos filhos enquanto alunos. Enfim, por isso, a necessidade de instrumentalizar os pais para que tenham uma escuta mais acolhedora, a fim de criar um ambiente de escuta e confiança para que os filhos tenham a abertura de despejar em casa a dor que trazem da escola. Muitos agressores costumam ser os alunos bacanas ou populares. E é isso que muitas vezes mantém a popularidade de um determinado aluno. É ele ser o manda-chuva, é ele ser o todo-poderoso, é ele ser o chefe da gangue, é ele ser o cara que dá as ordens, o cara que submete os outros. Esse é o tipo de lógica da tirania de gangue que muitas vezes ocorre exatamente com os alunos considerados bacanas e populares. Bom, o que é cyberbullying, que é o bullying que ocorre online, né? O bullying que ocorre no Facebook, no Instagram,
né, nas outras mídias sociais, não é? O WhatsApp e algumas outras, não é? Existe o que eu chamo de bullying passivo, que não é o bullying em que o outro agride diretamente, mas aqueles posts em que o indivíduo se coloca numa posição de superioridade, a viagem maravilhosa que fez, a família maravilhosa que tem, o casamento maravilhoso que tem, enfim, tudo é maravilhoso. Então, o outro, ao ver aquelas postagens maravilhosas da Terra do Nunca, né, da Ilha da Fantasia, ele se sente um nada, ele se sente incapaz de chegar àquele padrão. Isso é o que eu chamo de bullying passivo, né? De modo que o cyberbullying, como eu disse no início, tem uma prevalência bem menor do que o bullying nas escolas, mas de fato existe. Então, a repetição, a intencionalidade e o desequilíbrio nas relações de poder existem, e muitas vezes esse desequilíbrio nas relações de poder é um desequilíbrio imaginário, ou imaginado. Por quê? Porque a vítima do bullying passivo é aquela que compra a imagem que lhe é vendida. E aí se sente um trapo, se sente, enfim, not good enough, como a gente diz, e, portanto, o trauma vai construindo esse sentimento de erosão das emoções positivas. Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tudo ok. Josina, você acha que a pessoa que faz o bullying tem uma autoestima muito baixa também? É uma excelente pergunta. É verdade. E o sentimento de superioridade, Alfredo Adler já dizia, é apenas o outro lado da moeda, porque vem como uma espécie de persona, de máscara, de uma teatralização para esconder a verdadeira essência de quem a pessoa é, uma pessoa frágil, insegura, que coloca aquela estampa para prevalecer nos jogos sociais. Então, talvez até porque tenha visto um modelo de um pai agressivo ou algo assim. é possível também. São várias as frentes formadoras da atitude de alguém que pratica o bullying, né? Ele pode sofrer as mesmas agressões, inclusive dentro de casa. O mesmo sentimento de nulidade que ele inflige no colega. É um pai ou uma mãe, ou os dois, que tratam o filho como um nada, que não dão acolhimento, que não dão valor, e abusam verbalmente dos filhos, né, fisicamente dos filhos, isso pode construir uma dinâmica de agressividade na criança que, no ambiente escolar, né, constrói uma estrutura de superioridade, então ele repete na escola o que ele sofre dentro de casa. Né? Nem sempre assim, são várias as causas, mas essa é, sem dúvida, uma delas. Né? Quais são as características do de nada, José? As características do cyberbullying, né, do bullying na internet, eu acho que a mola propulsora é a bolha do anonimato. A pessoa se sabe escondida, né? Acha que ela nunca será achada, né? Entende que a impunidade vai prevalecer. Então, ela agride a pessoa de cor, ela agride o nordestino, ela agride o mineiro, ela agride o sotaque de um, agride, enfim, o cabelo de outro. Então, o anonimato é uma dessas características, a desinibição, porque cara a cara ainda existe a inibição social, mas na internet, onde você tem um chão neutro, você tem um ambiente de neutralidade, então a agressão parece não ser diretamente a uma pessoa, mas a um personagem, né? Quase assim. Por isso a desinibição. E a acessibilidade, sem dúvida, né? Diferentemente da escola, o acesso
a internet é 24 horas, 7 dias por semana, né? Ah, o medo de corretivos disciplinares, né? As vítimas não relatam porque têm medo de medidas disciplinares, tendo computador ou telefone, privilégios de computador retirados. É o que ocorre. Dizer aos pais por quê. Eu acho que seria até algo natural que os pais, então, se isso está ocorrendo, então vamos tirar a janela por onde entra essa agressão. Então, até por medo de perder o celular, o computador, a criança acaba não comunicando aos pais. Diferente no cyberbullying, os espectadores não enfrentam um confronto cara a cara na vida real, isso que eu já falei, né? Por isso que há uma desinibição maior, porque não é cara a cara, não existe o filtro social da presença, né? Então, essas são as características do bullying cibernético. Se bem que às vezes podem acontecer situações onde um bully atrai outra pessoa e até tem algumas tragédias que acontecem, né? Você está falando de o bullying em grupo. Não, começa na internet, mas daí marcam um encontro e aí acontece alguma agressão, alguma fatalidade. Pode ser que comece com bullying, que tenha uma resposta, um contra-ataque, e aí é possível que seja demarcado um território de enfrentamento, né, um território real. Não é? Mas aí nem sempre é propriamente o bullying. Aí são rivalidades criadas por grupos diferentes. Aí entra mais no campo da rixa coletiva, né? No campo das gangues, sejam Certo. gangues marginais ou gangues de indivíduos que apenas querem despejar na coletividade a agressividade construída na individualidade. Tá? Uhum. Por que algumas crianças intimidam outras, né? Por que acontece o bullying? Qual é a gênese? Qual é a base? Qual é o fundamento, a plataforma, né, de lançamento desse tipo de atitude? Fatores familiares, a gente já tocou, inclusive, tangencialmente nesse ponto, né? A falta de orientação, apoio e comunicação dos pais, né? A falta de transmissão de valores, não é? Dos pais para os filhos, do tipo respeito ao outro, respeito, por exemplo, se é um menino, respeito ao sexo feminino, né? Se é uma menina, respeito à outra, à aparência da outra, né? Coisas do tipo, valores, de fato, que não são passados de pais para filhos. Pode ocorrer agressão e comportamento violento em casa, aquilo que a gente falou. O comportamento de imitação. Então, a criança cresce escutando o pai fazendo bullying com a mãe, ou vice-versa, né? Críticas azedas, inferiorizantes, atitudes agressivas e até físicas. A gente acha que bullying é uma coisa que só acontece entre crianças. Uhum. Muitos casamentos são marcados pelo bullying. O que é o bullying? É essa relação assimétrica em que uma pessoa poderosa sufoca intencionalmente uma pessoa que é considerada frágil. É predador e vítima, é essa a dinâmica. Tá? Então, os fatores familiares são muito importantes. Segundo, fatores relacionados aos semelhantes. Controlar o comportamento de seus colegas. Essa aí, essa, essa perspectiva de territorialidade, que a gente enxerga muito no mundo animal, não é? A demarcação de território. Então, existe muito essa coisa da popularidade na escola, né? Existe muito essa coisa da liderança, de ser o cara, de ser a pessoa que dá as ordens, a pessoa que dita o ritmo. Então,
esse comportamento de controle do outro, de trazer o outro na coleira. Terceiro, fatores emocionais, né? Autoestima, você mencionou isso, Josi, né? Problemas de autoestima, insegurança, né? O todo-poderoso, na verdade, pode esconder um todo frágil, só que encapado, só que, de fato, escondido, no avesso. Habilidades sociais inadequadas, não é? É exatamente, o indivíduo tímido, frágil, inseguro nas relações interpessoais, que monta essa capa de fortaleza exatamente para vencer e para manter a popularidade. E, por último, não se responsabilizar pelas ações. Não é? É claro, existem outros fatores importantes nesse campo das emoções. Não é? Existe um transtorno que é um transtorno de conduta oposicional. Eu não estou encontrando outra palavra no português melhor para explicar no momento. Ou seja, é aquela criança, e isso ocorre a partir dos 8 anos até os 16, que é a conduta em que a criança ela questiona todo tipo de autoridade. Então, ela não só questiona, mas ela é agressiva. Não é? E isso pode evoluir para uma desordem de conduta, que é, na verdade, um passo a menos para a psicopatia. Então, normalmente, o sociopata já carrega, da infância para a adolescência, a conduta oposicional, não é de fato essa palavra, mas é a que me ocorre no momento, a conduta de oposição, de enfrentamento de autoridade, e que pode evoluir para desordem de conduta e eventualmente para psicopatia. Então, são esses fatores emocionais que, juntamente com fatores familiares e dos jogos sociais, podem, sem dúvida, criar um ambiente facilitador do bullying. Josias, Sim. desculpa. Você pode me dar um exemplo, por favor? Por exemplo, uma criança de 7 anos, que tipo de insegurança ela poderia, eu sei, né, que existem várias, mas uma que possa me identificar um bullying, por exemplo. Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. É no Uma sentido... criança, uma criança de, por exemplo, vou dar um exemplo da minha, de 7 anos. Qual Uhum. tipo de insegurança que ela teria para eu perceber se ela está ou não passando por bullying? Ok. Ok. No caso, não é o agressor, mas a vítima. Bom, Isso, a vítima. sem dúvida, tristeza todos os dias, por pelo menos 2 semanas, é indicativo de uma depressão já instalada. Então, isso pode ser fruto do bullying. Se ela não tem nenhum motivo dentro de casa, não há nenhum trauma em outro lugar, em outro canto das relações dela. Então, já é um sinal de que pode vir de alguma situação de bullying na escola. Tá? A queda brusca de rendimento escolar é outro indicativo importante. Né? A, a evitação da escola, do tipo acordar já com aspecto ansioso porque vai para a escola, é outro sinal importante. Né? E assim por Ok. diante. Né? E não só na escola, às vezes é na igreja. Uhum. Tá? É qualquer ambiente onde há relações intragrupo, né? Uhum. Relações de troca social. Então, é importante Uhum. também prestar atenção às dinâmicas da igreja, porque as mesmas crianças que frequentam a escola frequentam a igreja. Claro que com menos prevalência em função de alguns valores que são passados, mas mesmo assim ocorre também. Certo? Ok. Obrigada. Bom, quem corre o risco de ser intimidado? Os alunos que são percebidos como diferentes de seus colegas, né? O gordinho, o baixinho, o mal vestido, né? O brasileirinho, né?
enfim. Então, o diferente. Alguém tem uma aparência fora da curva, pode ser, sem dúvida, uma referência de bullying. Ter poucos ou nenhum amigo, aquele que fica mais isolado, aquele que não é popular, aquele que está sempre no canto, ele vai ser zoado, como a gente diz no Brasil, e isso pode retraí-lo ainda mais, o que alimenta ainda mais a dinâmica do bullying. São percebidos como fracos ou incapazes de se defender. Por quê? O que é que o agressor, que muitas vezes é realmente covarde e inseguro, o que é que o agressor quer? Ele quer uma vítima. E ele vai buscar alguém que ele percebe que é frágil. Não é? É igual a lógica do, da manada, não é manada, mas do covil de leões, eu acho que é covil, o coletivo, né? Um grupo de leões buscando devorar a caça, uma manada de búfalos, por exemplo. Eles vão escolher o mais fraco, né? Aquele que não tem condições de se defender. É a lógica do predador, certo? E aqueles que têm baixa autoestima e falta de autoconfiança, ou seja, aquele que não se defende, aquele que acolhe, ainda que não intencionalmente, acolhe a agressão do agressor, não é? Então, aquele que recebe o grito e se cala e murcha, ele é candidato à repetição do bullying, certo? Então, esses correm mais risco. Quais são os efeitos? Então, nós vamos fazer mais de sobrevoo, porque foram 35 slides que me enviaram e acho que não dá tempo para cobrir tudo, né? Mas quais são os efeitos do bullying? Primeiro, queixas de saúde. Aí você pode perceber a criança que tem diarreia constante, isso pode ser um sinal de ansiedade, tá? A criança que tem pesadelos à noite, isso pode ser um sinal, entendeu? Não necessariamente, mas pode ser um sinal. Ela pode voltar a urinar na cama, certo? Problemas de saúde mental que são também seguidos e antecipados por diminuição do desempenho e participação escolar, aquilo que eu já falei, a queda de produção escolar é outro sinal importante, depressão, ansiedade, isolamento, autoisolamento, perda de interesse nas atividades diárias. A criança gostava tanto de ir para a escola, agora não gosta mais. De repente, perdeu o interesse pela escola. Gostava tanto de participar dos treinos de basquetebol, e agora não gosta mais. Perdeu o interesse pelo laboratório da escola, de repente. Enfim, são sinais importantes, né, que levantam uma bandeira amarela. Mudança nos padrões de sono e alimentação é outro sinal de depressão. Ou dorme demais ou dorme de menos, acorda e não consegue mais pegar no sono, ou demora para dormir, os pensamentos são intrusivos, não param, as cenas da agressão são revividas na memória, daí a alteração do sono, né? A mudança nos padrões de alimentação, ou passa a comer demais, ou passa a comer de menos. Então, são sinais que os pais podem observar, né, como linhas de investigação. Não são necessariamente produtos do bullying, pode ser outro tipo de trauma, pode ser, enfim, uma série de coisas que só um profissional pode diagnosticar melhor. Esses sintomas podem persistir na idade adulta. Esse é um tema importante. Não é? Muitos adultos que têm problemas de ansiedade ou transtornos de ansiedade ou de depressão, quando a história dessa dor é investigada, há lá atrás, ou pode haver lá atrás, um bullying. Inclusive dentro da própria família. Vocês sabiam que irmãos fazem bullying com irmãos? Sim, É, pois é. verdade. O bullying ocorre dentro de casa. Entende?
Então, esses são os problemas decorrentes do bullying. Crianças que presenciam bullying são propensas e esse é um dado importante. Não basta apenas sofrer o bullying. Presenciar o bullying também causa problemas, causam adversidades. Quem observa a agressão tem um nível de estresse maior. Da mesma forma que a ciência já tem comprovado que observar, por exemplo, um casal se abraçando, pais abraçando os filhos, sentar-se no aeroporto e observar as pessoas chegando e sendo abraçadas por familiares, isso produz emoções positivas. Da mesma forma, observar atitudes agressivas produz emoções negativas, entende? E altera a dinâmica dos neurotransmissores, entende? Daí a imagem da agressão gerar problemas de ansiedade, de depressão, porque ocorre, inclusive, uma alteração da bioquímica, né, no cérebro, os neurotransmissores. Ocorre uma maior incidência de problemas de saúde mental, incluindo, já falamos, depressão, ansiedade, absenteísmo na escola, não comparecer à escola, etc. Meu filho pode ser vítima de bullying. Alguns sinais de alerta. Nós já antecipamos alguns em função da sua pergunta, Cláudia. Já falamos da evitação da escola, né, o medo de ir à escola. É claro, o que é que a gente diz no Brasil, né? Qual é aquele ditado? Gato escaldado tem medo de água, alguma coisa assim. Então, é uma reação natural. O medo é um mecanismo produzido pelo cérebro para tirar o indivíduo da rota de colisão com uma ameaça. Aí vem a amígdala, que é acionada, aquele alarme cerebral para dizer, ó, tem alguma coisa errada. E aí vem a reação própria do estresse, né, de correr ou fugir. Normalmente, no caso da vítima, é fugir. Então, fugir da escola. Aquele ambiente ali é um ambiente da minha dor, então, por que querer ir para lá? Tá? Ocorrência de notas baixas repentinamente, rebaixamento da produção escolar, queixas frequentes de saúde, dores de cabeça, dores de estômago. Por quê? Porque a ansiedade aumenta os batimentos cardíacos e, portanto, a circulação fica acelerada. E aí ocorrem dores de cabeça, as dores do estômago, não é? Porque existe toda uma situação que produz esses sucos gástricos e adrenalina, e tudo isso interfere no sistema digestivo. Retirar-se ou perder o interesse em atividades com amigos, já falei sobre isso. Sentir-se mal, sentir-se triste, mal-humorado, ansioso, deprimido, irritado, né? Nem sempre o indivíduo fica deprimido, ele pode ficar irritado. Porque se ele sofre a agressão de alguém mais poderoso, às vezes dentro de casa ele encontra um irmãozinho frágil, então ele pode acabar transferindo aquela energia negativa exatamente para o outro mais frágil que está perto dele. Então, são sinais importantes que os pais precisam prestar atenção. Agora, essa é uma parte importante. E aí nós vamos tentar gastar mais 15 minutos no máximo nessa apresentação, para depois tratarmos de algumas perguntas e respostas. Bom, como pai e mãe podem ajudar seus filhos? Primeiro, fale com seu filho. Comunicação é fundamental. É muito provável que a primeira reação do filho ou da filha seja I don't want to talk about it. Entende? Então, isso também já é um sinal
importante. Se há um bloqueio na comunicação, é porque, de fato, há alguma coisa. Até porque a comunicação faz a criança reviver as cenas. Até falar a respeito é doloroso. Certo? Então, alimente e mantenha uma comunicação aberta com seus filhos. Entende? É fundamental que o filho ou a filha se sinta acolhido. Ok, você não quer falar, eu quero só estar aqui com você um pouquinho. Um abraço, um beijo. Quando você precisar, eu estou aqui. A criança precisa saber que você está disponível para ela. E você respeita o momento dela. Ela não quer falar naquele momento, não adianta brigar, não adianta ameaçar, porque é bullying por cima de bullying. Entende? Seu filho pode não querer falar, seu papel é observar e apoiar. É isso aí, acabei de dizer. Observe suas interações com seus amigos, participe de eventos escolares, preste atenção às mudanças. Como pai, como posso ajudar meu filho? Primeiro, ajude seu filho a aumentar a confiança. Esse é um ponto que não há muito controle por parte dos pais. Às vezes até porque os pais têm os seus próprios problemas. Problemas de autoestima, problemas de depressão, ou ansiedade, ou isso ou aquilo. Então, é muito difícil, quando você não tem um nível de amadurecimento e de saúde mental adequado, é muito difícil você ser, de fato, uma âncora para os filhos. Você pode até ser, porque pai e mãe, vou falar bem nordestinês, pai e mãe é bicho doido, no sentido de passa por cima até de si para defender as crias, né? Mas quanto mais saudável for o pai ou a mãe, mais ferramentas terá para ajudar os filhos no quesito de adquirir confiança. Incentive hobbies, atividades extracurriculares e situações sociais que despertem o melhor em seu filho. A criança se sentir apoiada naquilo que gosta. Dar à criança o nível de autonomia possível de acordo com a idade dela. Tentar controlar uma criança o tempo inteiro, todas as variáveis, é acrescentar dor à dor que ela já pode estar trazendo do ambiente escolar. Segundo, promova uma linguagem corporal positiva. Ok, se você quer inspirar confiança, construir uma atitude de confiança nos filhos, não pode ser você uma pessoa pessimista, lamurienta, uma pessoa que está o tempo inteiro reclamando, nada presta, tudo é ruim, né? Aquela velha história da raposa, daquele desenho animado do nosso tempo, não sei se vocês se lembram. Ó dia, ó vida, ó lugar, ó azar. Não sei se vocês se lembram daquele desenho. Ó vida, ó céus. Ó céus, né? Ó tristeza, ó azar. Então, a sua linguagem é fundamental, porque a criança é uma esponja. Não espere que a criança vá filtrar. Ela não tem filtro. Ela vai absorver a maior parte daquilo que ela observar em você, tanto verbalmente quanto atitudinalmente, ou seja, seu comportamento. Terceiro, ajude seu filho a desenvolver estratégias e habilidades para lidar com o bullying. Nesse caso aqui, ou nesse momento aqui, você já sabe o que está acontecendo. E aí você não pode simplesmente cruzar os braços. Você tem as informações. E aí você pode ir à escola e falar com a escola, você pode conversar com seus filhos, você pode buscar ajuda profissional. O que não pode é deixar que isso se perpetue. Tem que, de alguma forma, defender sua cria. E defender a cria não é contra-atacar no sentido da violência, mas buscar os instrumentos sociais, emocionais e, no caso do cristão, espirituais, né, instrumentos espirituais, para lidar com o problema. Não pode deixar a criança
solta por si mesma, sob a ameaça do predador ou dos predadores. 4, tenha empatia com seus filhos, ou seja, desenvolva uma atitude empática, sinta com o filho. Não tente resolver no sentido do todo-poderoso que vai resolver, mas o braço e o abraço e o acolhimento como atendimento de primeiros socorros e de continuidade. Tá? Isso é a melhor coisa que se pode dar, principalmente nos primeiros momentos depois de saber o que está acontecendo. Certo? Abraço, primeiro socorro, gostei da colocação, bem isso mesmo, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? O que mais? Documentar incidentes de bullying, isso é uma coisa importante, porque o incidente pode escalonar ou escalar para situações que você não pode antecipar, até corte. E aí você precisa ter tudo documentado. Entendeu? Se é o bullying cibernético, por exemplo, tem que tirar uma fotografia daqueles posts, porque senão você não tem como comprovar nada. Se é através de e-mail, se é através de agressão verbal, enfim, buscar meios de documentar a situação. Imprimir cópias de e-mails inadequados, já acabamos de falar, manter-se conectado com os professores do seu filho, a comunicação com a escola é muito importante. Né? Não deixe para ir para a escola quando já tiver a raiva saindo pelos poros, porque você vai chegar lá e não vai resolver nada, você vai agredir os professores e não vai construir aliados, pelo contrário, você vai gerar algum tipo de oposição, se não declarada, pelo menos aquela oposição passiva. Né? Contate os conselheiros escolares para suporte adicional e sugestões, se a situação persistir. Conselhos que se pode dar aos filhos. Não respondam ou mostrem uma reação, ou seja, a violência só aumenta a violência. Então, é buscar uma linha de comportamento que não seja de retaliação, mas de resolução pelos meios adequados, os meios próprios, né? Os instrumentos que a sociedade criou para isso. Geralmente, os agressores gostam de constatar que podem incomodar você. É exatamente isso. É exatamente isso. Use um tom calmo, assertivo, e assertivo para dizer ao aluno para parar, ou não dizer nada e ir embora. Acho que é um tipo de orientação muito importante que se pode dar ao filho. Seja assertivo, diga o que você pensa, mas diga de uma maneira que não jogue gasolina na fogueira. Né? Seja firme, mas não responda a agressão com agressão, porque isso só vai aumentar o escalonamento do conflito. Se isso for fácil para você, use o humor. Ou seja, é o que a gente chama em psicoterapia do sentido, é uma técnica chamada intenção paradoxal. O que é isso? Se tá rindo do seu cabelo, ria também do seu cabelo. Faça humor com o seu cabelo. Se está rindo da sua brasilidade, faça humor com sua brasilidade. Se está rindo disso ou daquilo, ou seja, você age em sentido contrário. Aí o agressor perde força, porque ele já não vê em você, já não percebe em você a reação que ele quer provocar. É uma estratégia que pode dar certo. Faça o possível para evitar lugares onde não haja muitos alunos ou professores por perto. E, por último, não leve pertences caros ou dinheiro para a escola. Ou seja, não dê ferramenta para o predador
usá-la contra você. Ensine seu filho a defender os outros, e aqui aí já é mais uma atitude que a gente chama tecnicamente de advocacia. Ensine a eles que quando presenciam o bullying, existem coisas seguras que se pode fazer para impedir o bullying. Converse com seus pais, professores ou outro adulto em quem você confia. Os adultos precisam saber quando coisas ruins acontecem para que possam ajudar. Ou seja, não trabalhe para diminuir ou extinguir o bullying somente quando o seu filho for a vítima. Ensine o seu filho a denunciar o bullying. Claro, de uma maneira sábia, discreta e para as pessoas certas. Porque o bullying que ela observa também faz mal a ela. A não ser que ela seja parte da gangue que faz o bullying. Terceiro, seja gentil com a criança que está sendo intimidada, ou seja um suporte para a vítima. Quando a pessoa que é vítima do bullying tem em outra pessoa do mesmo nível o suporte, ela encontra um lugar de refúgio. Sente-se com eles na hora do almoço ou no ônibus, converse com eles na escola ou convide-os para fazer algo. Seja amigo da vítima de bullying. Não falar nada pode piorar as coisas para todos. Então, é uma questão de atitude. Não esperar que atinja seu filho para ensinar o seu filho que é uma atitude errada, que deve ser denunciada, que deve ser comunicada a quem de direito e a quem tem poder para estancar a sangria. Se você está sendo intimidado online, eu vou de sobrevoo nesse slide, não apague nada, que de certa forma já falamos a respeito, denuncie na própria conta, denunciar ao provedor daquela mídia social, converse com as autoridades policiais, se isso for possível, não tente lutar contra o valentão, ou seja, não construa violência, porque isso não vai resolver o problema, mas talvez, e muito provavelmente aumentá-lo. Não acredite no bullying, no valentão. Não compre a imagem que ele passa de você. Porque se você compra, você vai ter que lutar contra ele, o valentão, e contra você mesmo. Porque ele agora se tornou internalizado. Você o carrega consigo. E, por último, converse com seus pais, um adulto de confiança e amigos sobre o assunto. Agora, para a gente encerrar, de fato, meu filho pode ser o próprio bully, ou o valentão, ou o predador. E agora? Se meu filho não é a vítima, mas o vilão da história. Crianças que fazem bullying são mais propensas a apresentar essas características, quais sejam agressão ou frustração, menos envolvimento dos pais ou problemas em casa, ou seja, os pais não são participativos. Então, muitas vezes, a criança desconta nos colegas as frustrações produzidas em casa na relação com os pais. Tá? Se a criança é agredida em casa, ela pode repetir na escola a agressão sofrida. Isso não é destino. Muitas vezes a criança agredida em casa desenvolve um autoisolamento, uma tristeza profunda, mas há outras crianças que acabam transitando para uma atitude agressiva. São crianças que tendem a pensar mal dos outros, dificuldade em seguir as regras, encarar a violência de uma forma positiva. O elogio à violência é um sinal importante, entende?
Assistir a muitos filmes de violência pode ser um indicativo importante. E, sobretudo, elogiar, né? Fazer a mímica da violência pode ser um sinal importante a ser investigado. Né? Encarar a violência de uma forma positiva, ter amigos que intimidam os outros, gostar da companhia de colegas violentos. Né? Ou seja, adquirir a identidade de gangue. Eu nem sou tão violento, mas eu gosto de estar entre eles. Eu sou um bully passivo. Eu sou um agressor passivo. Certo? Muito bem. O que fazer, então, para a gente encerrar? O que fazer se meu filho for um bully, um agressor? Atribua a ele as consequências significativas. Ou seja, mostrar para ele qual é o ônus de ser um agressor, quais são as possíveis consequências e o que ele pode estar causando na vida de alguém. Segundo, discipline o seu filho. Assim que a situação estiver sob controle, explique a seu filho que ele precisa consertar seus erros. Eles precisam se desculpar. Existem diferentes maneiras de fazer isso. Não é a disciplina aqui, não é a agressão. Não se corrige através da agressão, porque isso pode, inclusive, aumentar a dinâmica da agressão do lado de fora. Principalmente se já é por causa da agressão doméstica que lá fora a agressão é repetida. Certo? E ajude a desenvolver seu filho, ou a desenvolver em seu filho, ou que seu filho desenvolva uma plataforma interna de autoconfiança. Né? Se ele consegue construir dentro de si uma visão melhor de si mesmo, uma visão mais positiva de si mesmo, não é? E não uma visão distorcida de si mesmo para mais ou para menos, né? Para mais no sentido de eu sou o cara, né? Essa é a criança mimada, que a gente chama de criança mimada, estragada, né? Os pais dão tudo, então a criança acha que pode tudo. Então ela vai querer tudo. Inclusive a lealdade absoluta, plena e incondicional dos colegas, sob pena de vara. Tá? Então, ajudar seu filho ou sua filha a construir autoestima, autoconfiança e uma visão positiva de si mesma e do mundo é não somente uma atitude que previne doenças mentais em geral, mas previne a atitude de predador nos grupos que frequentam. Então, é monitorar sempre a situação. Elogie seu filho. Não seja apenas um pai cobrador, né? Reforçador das normas, mas um pai, uma mãe acolhedora. Né? Elogie, reconheça os avanços. Tá? Discipline, corrija, mas também destaque os avanços. Entre em contato com os professores regularmente, manter essa linha com a escola aberta, não hesitar em entrar em contato com a escola do seu filho, isso é extremamente importante. Bom, para a gente de fato encerrar, aí vocês é que vão responder. 1 em cada 5 alunos relata já ter sofrido bullying. Isso é certo ou errado? Eu acho que é errado, porque eles não falam. Pode ser na lógica. Pode ser na lógica. Eu acho que na prática, não. O que é que você acha, Josi? Josi não está. Uma porcentagem maior de alunos do sexo feminino do que masculino relatam ter sofrido bullying físico. Isso é certo ou errado? Certo. Eu acho que é errado. Do sexo feminino? É. A gente viu que quem sofre mais bullying são as crianças do sexo masculino, é verdade. Meninos, desculpa. Não, sem problema.
Na parte de cima, a gente viu que 1 em cada 5 alunos relata ter sofrido bullying. A gente viu que somente 25%, ou 20 a 25% relatam, os demais ficam calados. Então, 1 em cada 5 relata, Ah, tá. certo? 3, as crianças têm 5 vezes mais probabilidade de sofrer bullying online do que na escola. Verdadeiro ou Falso. falso? Não, mas na Falso. escola. Mais na escola, né? Crianças e jovens vítimas de bullying quase sempre contam para um adulto. Nem Falso. sempre. Você falou 1 em 4, né? Exato. Muitos bullies costumam ser alunos bacanas ou populares. Sim. Sim, a maioria. Muito bem. Então, aqui está a resposta. 1 em cada 5 alunos relata ter sofrido bullying. Verdade. Uma porcentagem maior de alunos do sexo feminino do que de masculino relatou ter sofrido bullying físico. Falso, né? E as crianças têm 5 vezes mais probabilidade de sofrer bullying online do que na escola. Também falso. Certo? Então, essas são as respostas. Algumas perguntas, alguma pergunta? A maioria das perguntas já foi feita, Foram né? feitas. É Sim. Mas, verdade. se não, devolvo a palavra a Josi e a quem de direito. Eu ia perguntar, por exemplo, se os pais percebem um comportamento persistente do seu filho ou filha de que ele é um bully, qual porque muitas vezes, se tem alguma característica de sociopatia ou de psicopatia, é até um pouco difícil de ter uma conexão com o terapeuta, né? Que tipo de tratamento você acha que seria o mais eficaz? Eu acho que a porta de entrada para a busca da identificação de um problema dessa ordem é quase sempre o pediatra. O pediatra não tem um treinamento focado em psiquiatria ou psicologia, mas ele tem um treinamento de primeira escuta, para escutar os sinais. Então, acho que o pediatra, que é frequentado regularmente, talvez seja a porta de entrada para essa busca. Não sei se satisfaz a Não, porque resposta. eu digo no sentido de se não há um vínculo, digamos, com o terapeuta. Se não há um Digamos, vínculo. digamos um adolescente que ele pratica o bullying na escola e daí isso está caminhando meio que para uma psicopatia e é um pouco difícil o tratamento da psicopatia, né? Assim, na verdade, primeiro tem que buscar um diagnóstico, né? Eu acho que é muito importante não antecipar um diagnóstico. Não, com certeza. Como? Não, sim, com certeza, o diagnóstico em primeiro lugar, né? Então, se não é o pediatra, você pode buscar um psiquiatra, pode buscar um psicólogo, né? Um profissional de saúde treinado para fazer esse tipo de diagnóstico. E, a partir daí, buscar a linha de tratamento mais adequada. Certo. Né? Obrigada. Palavra com você, Josi. Bom, agradeço, Josias, muito obrigada pela apresentação, agradeço a Cláudia pela presença, Sempre, gostaria querida. e agradeço também a Raquel, não sei se está presente no momento. Ah, Gostaria de desejar a vocês também um Feliz Natal, né? Um feliz e Obrigada. abençoado Natal. E, Cláudia, assim, se você quiser até falar com a tua irmã, a gente ainda está aberto a receber sugestões, né? Sim, ela queria muito ter participado hoje, mas a gente teve um problema com a nossa mãe e minha mãe está lá agora para fazer uns exames e aí ela não deu para ela entrar, mas ela ficou bem triste. Aí ela me perguntou se é gravado, que se fosse gravado ela ia Não, querer ver. fica gravado, sim. Até eu sugeri, Josias, hoje para a Raquel,
da gente criar uma página no Facebook, porque de repente aí a gente consegue ficar Sim. postando alguma coisa de interesse público, entendeu? Alguma coisa de interesse aos pais. E também a gente mantém esse vínculo, porque os e-mails eles vão praticamente através do Broward County, mas eu acho que é importante reforçar esse vínculo, porque você recebe um e-mail, vai ter uma palestra, mas o que é essa palestra? Enquanto que se a gente alimentar uma página, eu sei que todo mundo é super busy e tal, mas de vez em quando postar alguma coisa interessante lá e criar esse vínculo com a comunidade, entende? Sem dúvida. Deixa eu só acrescentar. Da outra vez também eu acho que só estava eu, né? Eu e a minha irmã lá no Brasil. Né? E eu desliguei o telefone e postei logo no grupo da escola. E muitas tiveram interesse. E eu, né, falei muito, elogiei, falei que a comunidade brasileira tinha que estar mais presente. E à medida que a gente foi fazendo hoje, eu fui tirando algumas fotos e hoje, de novo, eu vou voltar no grupo e vou falar o que elas estão perdendo, porque isso para mim me ajuda muito, sabe? E eu gosto de passar e muitas delas me conhecem e o que você falou, Josi, de tá todo mundo muito busy, sabe? Eu acho que tá lá fazendo jantar, mas tá com fone de ouvido, sabe? Não é impedimento, mas se tivesse uma página no Facebook, alguma coisa assim, que elas, né, que eu como mãe pudesse ver depois, ouvir, eu acho isso assim muito interessante. Não é uma coisa que, tipo, que não precisa, é uma coisa que eu acho que poderiam pensar. Porque essas palestras me ajudam muito, muito, muito. E eu tenho certeza que ajudaria muitas mães, sabe? Nessa de hoje, por exemplo. Eu me identifiquei porque da outra vez, Josias, eu falei com a Josi que eu sou pai e mãe. Então, eu tenho que exercer um papel dobrado. E, e na primeira semana de aula, minha filha eu sou até suspeita a falar, mas graças a Deus, é uma boa aluna, os professores elogiam, mas na primeira semana de aula, ela teve um problema com um coleguinha da sala, e que ela, né, por saber ler, porque tem muita gente na classe dela que não sabe, ela é very smart. E aí o coleguinha começou a implicar e chegou até a bater nela. E ela não queria mais voltar para a escola. Eu falei, não, mamãe, vai lá, vai conversar. Então, assim, às vezes a gente que é mãe só não quer entender, só não quer enxergar o que está acontecendo. Exato. Né? Eu sou daquelas que vou lá, converso, falo com a professora praticamente todos os dias, converso com a Esther todos os dias depois da aula, sabe? Tento fazer com ela, né? Como não foi comigo, porque hoje eu falo que eu sofri bullying a vida inteira. Aqui em casa eu não posso, eu não consigo. Essas coisas não entram aqui dentro de casa. Eu sempre estou mostrando para ela que tudo que a gente quer, a gente é capaz, a gente consegue, a gente faz. Então eu acho interessante, né? Se for possível montar essa página para estar incentivando. Aqui na escola, então, da Esther, que é o Pai Horas, meu Deus, a gente fica assim, é lamentável ver sabe, as crianças e a forma que é. Então, eu acharia bem interessante isso. Ótimo. Ter uma página de Face ou Instagram, alguma coisa assim que a gente pudesse, acho que até o Facebook dá uma possibilidade maior de conexão do que o Instagram, porque eu acho que o vínculo ele aumentaria realmente. Verdade. Josi, a Raquel está aqui com a gente. Hey Raquel, you wanna say something? How are you? Hello. Hi, We are Rachel. closing up right now. I'm sorry? We are now closing, so would you like to say something? Well, no, I mean, I just want to say thank you for everybody for participating.